Bom dia, amados irmãos, graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou pedir para os meus irmãos abrirem no livro do profeta Isaías. Abram comigo no capítulo 7. Isaías capítulo 7. Veja comigo o versículo 14. Diz assim: portanto, o mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Se os irmãos então virarem uma página, no capítulo 9, no versículo 6, apenas a primeira parte diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Irmãos, nós temos nesses dois textos proféticos uma história entre eles. E essa história, lá na plenitude dos tempos, ela foi revelada, ela foi cumprida, ela foi consumada. Essas duas profecias que aqui estão diante de nós, na pessoa bendita, amada, querida para nós, do Senhor Jesus, que então foi profetizado pelo profeta. Aqui ele faz a promessa de que uma virgem ficaria grávida e então ela teria um filho. Logo na sequência nós vimos que então é um menino. O menino nasceu. Quando você caminha e avança nas páginas do livro do profeta Isaías, você já vê no capítulo 52, capítulo 53, ali um servo sofredor. O Messias enviado de Deus que levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz, que excede todo o entendimento, estava sobre Jesus. E então, pelas feridas dele, pelas pisaduras dele, cada um de nós, eternamente, fomos sarados. Então, vou pedir para os irmãos agora abrirem no texto que, creio, vai dar um pouco mais de luz a essas expressões que nós vimos aqui. São ainda 3 versículos. Um está em Colossenses, aliás, 2 está em Colossenses. 2 deles estão ali nessa maravilhosa epístola aos Colossenses, que diz assim no capítulo 1, versículo 19. Eu quero que os irmãos se atentem a essa palavra que aqui está, um vocábulo muito especial, que significa que há uma completude, um preenchimento, há algo que não falta nada. Então ele diz assim no versículo 19 do capítulo 1: porque aprove a Deus que nele, que em Cristo, residisse toda plenitude. Essa palavra. E mais ainda um texto aqui no capítulo 2, virem uma página. Capítulo 2, verso 9. Diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Agora então vamos para o livro de Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo 4. Aquele o qual reside toda a plenitude, aquele qual corporalmente, ou seja, como homem, há nele toda a plenitude da divindade. Ele veio como homem, ele nasceu de uma virgem, ele foi chamado Emanuel, ele é um menino nasceu, esse filho foi dado para nós. No versículo 4 do capítulo 4 diz que na plenitude, mais uma vez essa expressão, ou seja, na completude dos tempos, quando tudo já estava pleno, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, amados, nós vemos nesse texto aqui, nesses versículos de Gálatas, é claro que são tantos outros textos proféticos. Na verdade, a palavra de Deus tem mais de 300 profecias relativas à vinda do Messias. São muitos textos que mostram para nós, em especial nos evangelhos, que Cristo cumpriu total e cabalmente toda a escritura profética. Ele cumpriu. Agora, Deus o Pai enviou então o seu Filho. Nós acabamos de ler. Ou seja, ele cumpriu a sua promessa. E Cristo, já mesmo sendo Deus, a si mesmo ele se humilhou. Ele veio em carne, na plenitude dos tempos. O Deus totalmente pleno de graça, plenitude de graça, de amor, de perdão, de misericórdia. Diz o texto que ele nos fez filhos para Deus, membros da família de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Quando diz que Deus enviou o seu Filho, isso significa que ele veio numa natureza humana. Por isso que o texto continua dizendo, nascido de uma mulher. Ora, nós sabemos que ele nasceu em Belém. Mas esse nascimento, irmãos, lá em Belém, não foi assim como outras crianças nascem nesse mundo. Diferente de qualquer outra criança. Porque as crianças, antes de nascerem, né, elas primeiro são concebidas. Então elas passam a existir na sua concepção, no ventre materno. E também quando há o nascimento dela. Quando elas são geradas pelo nascimento. Mas com o Filho de Deus não foi assim. Ainda que ele passou pela encarnação, ainda que ele passou por uma mulher, ele já existia antes. Ele não passou a existir pelo nascimento. Ele é o Filho pré-eterno, pré-ordenado por Deus. E a palavra de Deus diz que ele veio na plenitude dos tempos. Ele já existia desde a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Isso nos fala da deidade de Cristo. Cristo já existia e existirá eternamente, para sempre. Mas na plenitude dos tempos, que foi o que nós acabamos de ler. Ele veio ao mundo. Agora então, possuidor de duas naturezas, divina e humana. Naturezas tais indissoluvelmente uma da outra, totalmente ligadas uma à outra. No que concerne, irmãos, a natureza divina, miraculosamente preparada no ventre de Maria, no ventre de uma mulher. Por isso nós lemos na palavra profética, a virgem conceberá. Por isso nós lemos, um menino nos nasceu. Isso mostra para nós a identificação do Filho de Deus na natureza humana. Afinal, mas por que isso? Deus não podia, sendo Deus, simplesmente nos perdoar? O fato, irmãos, que a natureza humana, ela é fundamental e imprescindível. Porque foi um homem que pecou. Então, seria um homem que deveria então trazer a redenção. Seria um homem que deveria assumir a penalidade por todos os pecados da humanidade. Foi o Senhor Jesus que rendeu totalmente a sua vida em obediência ao Pai. Por isso nós compreendemos a necessidade da encarnação, a necessidade da natureza divina, para que o sacrifício de Cristo tivesse um valor eterno. Você não seria salvo somente aqui no tempo que você está, mas você seria salvo por um Deus. E isso implica dizer que você é salvo eternamente. Porque foi Deus que te salvou. Não só na natureza humana, fazendo-se um com o homem, tomando a semelhança do homem, mas também Deus. Assim ele pode nos libertar do império das trevas. Somente Deus pode nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz eterna. O Deus eterno pode nos salvar eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício de um homem pode alcançar a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, podemos ser resgatados e recebidos como filhos de Deus. Por isso no versículo 4 de Gálatas vai dizer que para resgatar
os que estavam sob a lei. Ele diz mais, para resgatar indica um propósito. Ele diz também, a fim de que recebêssemos, propósito, resgatar e recebêssemos a adoção de filhos. Porque nós éramos no máximo criaturas, nós não éramos filhos de Deus. Pecadores, ímpios, incrédulos. Foi isso que Jesus veio fazer. A palavra de Deus ainda tem outras expressões, filhos da desobediência, rebeldes, filhos das trevas. Essa era a nossa condição. Por isso o Verbo se fez carne. Então nós vemos aqui o propósito, irmãos. Resgatar os que estavam sobre a lei e receber a adoção, para sermos chamados filhos de Deus. E essa ilustração, essa expressão adoção, só mostra para nós que nós passamos a receber um privilégio que outrora nós não tínhamos. Um privilégio que foi dado, concedido pela graça de Deus na pessoa do Filho de Deus. Porque nós éramos escravos, não éramos filhos. Irmãos, já seria grande coisa. Já seria uma grandíssima coisa se permanecêssemos escravos perdoados. Os irmãos concordam? Né? Se fôssemos escravos perdoados. Mas Deus está dizendo algo aqui. Eu estou fazendo vocês como meus filhos. Filhos e filhas redimidos, libertados. Então nós recebemos pela graça do Senhor a filiação. É por isso que o texto então vai dizer que foi num tempo específico na história, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, de maneira cristalina, sem questionamentos. Nós podemos ver aqui um cumprimento profético, nessas expressões, nesses termos que nós estamos lendo aqui. O Verbo se fez carne, amados irmãos, e habitou entre nós. No tempo pré-determinado, no tempo pré-ordenado pelo Pai. Ele nasceu em Belém da Judéia. Tomando aquela ilustração da mulher grávida, né? Nós, quando alguém está grávida, ela no máximo tem uma previsão, né? De quando vai nascer o bebê. Mas não é assim com relação a essa palavra. A plenitude dos tempos indica que Deus sabia precisamente quando é que o Filho de Deus deveria vir ao mundo. Mostra a hora correta, a hora certa, uma pontualidade, não há atraso nenhum. Foi o Senhor Jesus que dividiu os tempos, amados. Antes de Cristo, depois de Cristo. O nosso calendário é com base na vinda de Cristo. É com base na vinda dele. No calendário de Deus, no relógio de Deus. Chegou a luz de Deus. O momento, o tempo exato. No momento, no tempo certo, perfeito. Predeterminado pelo Pai. A Virgem concebeu e deu à luz um filho. E o seu nome? Emanuel. Emanuel. Mas o nome dele não é Jesus? Né? Sim, ele é o Jeová que salva, na sua encarnação. Mas nós não podemos, digamos que encapsular o Deus em um nome. Mas nós podemos, pela palavra de Deus, dizer que ele é o Emanuel, porque ele é o Deus que se manifestou, ele é o Deus conosco, ele é o Deus que se identificou com o homem. Podemos dizer, como alguém disse no passado, ele é o eterno contemporâneo dos homens. Então, quando nós recebemos o Senhor, nós já entramos na eternidade com o Senhor. Estamos com os pés aqui, irmãos, mas louvado seja Deus. Nós estamos com ele na eternidade. Agora, quanto às condições que havia aqui nesse mundo, todas elas estavam adequadamente certas e corretas para a vinda do Filho de Deus. Todos os contextos a respeito dessa primeira... Irmãos, como nós achamos que vai ser o contexto por ocasião da segunda vinda de Cristo? Porque se são mais de 300 profecias que diz que ele viria, são mais de 300 profecias que diz que ele virá uma segunda vez. Como nós achamos que vai ser o contexto por ocasião da segunda vinda do Senhor? Porque se você parar para pensar, o contexto da primeira vinda, político, econômico, social, geográfico, religioso, até mesmo astronômico,
todos esses eventos mostravam que o Messias iria vir. Os reis magos, eles foram levados até Jerusalém porque uma estrela guiou. Eventos astronômicos. Na política daquela ocasião, por ocasião da primeira vinda, era o rei Herodes. Apenas um ponto a respeito desse chamado rei Herodes. Apenas um ponto. Nos dias do Senhor, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Esse era o perfil, esse era o caráter de um rei que estava lá na primeira vinda de Cristo. Quanto à questão econômica, toda a Palestina estava sob o governo de um outro reino, que era a Roma. Estava sob o domínio romano. E quanto ao contexto geográfico? Irmãos, o Messias estava a menos de aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Estava ali em Belém. E sabe o que eles fizeram? Deram de ombros. Eles podiam ter ido lá e adorado o Messias que estava tão perto. Mas eles deram de ombros. E isso foi uma denúncia contra o próprio povo judeu que sabia como, quando, onde o Messias haveria de vir. Irmãos, estamos vendo tudo o que está acontecendo? Estamos vendo o Senhor tão perto de nós? Será que nós estamos dando de ombros para esse grandioso fato que está bem próximo de nós? Irmãos, no contexto religioso eles estavam sob a lei. Mas a graça e a verdade veio para nós por meio de Jesus Cristo, o autor, o consumador da fé. Havia poucas pessoas ali com fome de Deus. Havia poucas pessoas ali esperando a Deus. Havia ali um Simeão, havia ali uma Ana, havia ali um Zacarias. Poucas pessoas estavam esperando a vinda do Messias. Irmãos, a plenitude dos tempos não foi a criação, ainda que foi uma grande obra de Deus. A Bíblia diz para nós que a plenitude dos tempos foi a vinda e a chegada do Filho de Deus a este mundo, para nos resgatar, para nos libertar e para receber toda a adoração que Ele é digno. Irmãos, o evento da criação se apequenou diante daquele rei que chegou ali em Belém. Nossos pais antigos, irmãos, na plenitude dos tempos, eles não tiveram a oportunidade como nós de ver a plenitude dos tempos. Em Gênesis 3,15 havia lá a promessa, os irmãos se lembram, que havia a promessa de que haveria de vir o descendente da mulher e que pisaria e queria ferir a cabeça da serpente. Mas, irmãos, não foi com Caim e com Abel que isso aconteceu. Ali não foi a plenitude dos tempos. Nem os seus pais, Adão e Eva, os nossos pais, puderam ver o libertador prometido. Eles não puderam ver. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles esperavam por esse dia, mas eles não puderam ver o libertador prometido. Também não puderam. No máximo, eles viam pela fé. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 56, que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Lá no Egito mesmo, Moisés foi levantado por Deus. Então o Senhor liberta o seu povo da escravidão, entrega a lei gravada em tábuas para o povo. Eles viram a lei, eles viram o Monte Sinai, mas não viram o Messias. Davi, que também foi levantado por Deus, da mesma maneira nem ele nem seu filho Salomão puderam estar na plenitude dos tempos. Nem mesmo os profetas que vieram depois deles, nenhum, irmãos. Deus enviou o descendente da mulher, seu filho encarnado, na plenitude dos tempos. Só Deus sabia plenamente, porque em seu inescrutável decreto, disse um irmão, em que chegaria ao seu final todos os eventos preparatórios e precedentes à vinda do Filho glorioso de Deus. Mas na plenitude dos tempos, o Messias veio, nascido sob a lei. Ou seja, ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, para não só cumprir a lei,
mas para justificar aqueles que andavam em pecado. Então, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso implica para nós dizer que nós fomos justificados pela obediência dele. Nós fomos salvos eternamente por causa da santidade dele. Assim Cristo levou sobre si os nossos pecados, para nos imputar a sua justiça. E todos nós, disse ainda João, recebemos também da sua plenitude. Nós também recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Não há mais nenhum acréscimo de graça que nós pudéssemos receber. Nós recebemos toda a graça, toda a plenitude de graça. Por isso nós lemos, aquele o qual reside toda a plenitude. Ele é pleno da divindade, não falta absolutamente nada. Ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. O Deus eterno, descendente da mulher, na sua morte, pisou a cabeça da serpente. Glória, pois, ao nome do Senhor. Irmãos, essa foi uma etapa do milagre da encarnação. O Filho divino, o Filho eterno, pré-existente, foi dado para nós. Muitas vezes, irmãos, e nós olhamos para a cruz e toda a humilhação que o nosso Senhor teve que passar, imaginamos que grande humilhação. Mas, irmão, a maior humilhação foi a encarnação. Essa foi a grande humilhação. O Deus eterno, criador de todas as coisas, que se fez um homem. Ele subsistindo em forma de Deus. Os irmãos se lembram do texto de Filipenses capítulo 2. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas antes ele se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele tomou a semelhança de homens. Ele foi reconhecido em figura humana. Ou seja, forma de Deus, figura humana. A si mesmo ele se humilhou. A si mesmo. Ele aceitou ir, morrer, se identificar, pagar o preço dos pecadores. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Bendito seja o nosso Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor seja honrado nesta manhã, com plena graça, com pleno amor, com plena misericórdia, bondade. Oh, amados, Ele veio. Ele veio. Ele já veio na plenitude dos tempos. E Ele virá uma segunda vez. Há uma profecia em Atos, no capítulo 1, que os anjos estavam dizendo: varões galileus, por que vocês estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá outra vez, do mesmo modo como vocês viram Ele subir. Ele virá uma segunda vez. E o Senhor tem encontrado, irmãos, no nosso meio Zacarias, Anas. O Senhor tem encontrado no nosso meio Simeões, que nós possamos compreender o amor do coração de Jesus e possamos ter um espírito fervoroso para manifestar aquele amor que Ele já derramou nos nossos corações. Que o Senhor nos encontre, irmãos, entrando na sua plenitude. Quando Deus nos deu o seu Filho, Ele nos deu a sua plenitude. Louvado seja o teu nome, amado Senhor. Nós te bendizemos tanto nessa manhã. Ó nosso gracioso e amado Senhor. Que maravilha, Senhor. Nós te damos graças por tua bondade, por tua humilhação, por tua obediência até a morte, morte de cruz, a qual o Senhor demonstrou na encarnação, vindo a esse mundo na plenitude dos tempos, para remir, para redimir, para salvar, para dar filhos para Deus. Ó Senhor, seja honrado nessa manhã. Foi o Senhor quem suportou toda a penalidade devida para nós. Nós não podíamos pagar. Então nós te bendizemos. Nessa manhã encontre reverentes adoradores, Senhor, que te adorem em espírito e em verdade, para a honra e para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor.